Olá, minha gente! Temos vitória do PSG na estreia da Liga dos Campeões. Falarei sobre essa partida e também vou dar meu pitaco aqui sobre o empate do Milan em casa com o Newcastle, porque foi jogo de mais cedo e consegui acompanhar. Estava aqui, ó, justamente com um tablet assistindo a partida para pitacar também do italiano de estreia hoje, além da Lazio, que empatou com o Atlético de Madrid, mas eu não vi esse jogo, ainda nem consegui ver os gols, então não vou dar pitacos sobre ele. Peço que você se inscreva no canal, se você ainda não se inscreveu. Deixa também um like aqui, diz se você acertou o palpite para o PSG. Muita gente estava achando que o PSG não ia fazer uma boa partida, que não ia vencer o jogo, afinal perdeu no final de semana. E vamos falar a verdade, o vídeo que eu fiz falando por que as pessoas odeiam o PSG bombou, ou seja, muita gente não tem sentimentos muito agradáveis. Então, se você errou, deixa aqui nos comentários também e compartilhe o vídeo, porque muita gente ainda não sabe que eu estou aqui no YouTube fazendo vídeos sobre campeonato francês, sobre futebol francês, mas especialmente PSG e futebol italiano. Seguinte, 2-0 PSG na estreia da Liga dos Campeões, gol de Mbappé de pênalti já no segundo tempo, 49 minutos de pênalti, e Hakimi aos 58. Tô com um tablet aqui com as estatísticas do jogo. Primeiro que eu não tenho memória para lembrar, então preciso da ajuda, e segundo porque eu nem tive tempo ainda de ver, então vou falando aqui junto com vocês. O primeiro tempo do PSG não foi tão bom, apesar de ter tido muito volume e muita posse de bola. Teve momentos do jogo, início ali, talvez 15, 20 primeiros minutos, que estava com mais de 70% de posse de bola. Então a gente via uma identidade, via que era o PSG que o Luiz Henrique quer ver, mas ainda faltava acertar mais o último passe, e isso aconteceu no segundo tempo. Obviamente o primeiro gol foi de pênalti, mas era um PSG que já criava, e depois o Hakimi, num belíssimo lance, espetacular, o Hakimi que já faz o segundo gol da temporada, fechou o placar. Ainda teve um gol anulado do Gonçalo Ramos. O Mbappé chegou a 8 gols em 5 partidas, e não são 5 partidas completas, porque uma delas ele só entrou no segundo tempo, no início da temporada. A primeira partida do PSG na estreia, né, do campeonato francês, ele ainda não estava. Então é um Mbappé que a gente fala tanto, né, o time dele teve seus desejos atendidos e tal. Ele chamou a responsabilidade, mas ele está cumprindo a sua responsabilidade, porque é o melhor início de temporada do Mbappé. Então ele está correspondendo. Eu falava aqui algumas vezes de que, para mim, o PSG é a primeira força desse grupo, e nessa primeira partida, claro que isso precisa se confirmar todos os jogos, né, ou até o fim da fase de grupos, mas para mim é um jogo para o PSG mostrar que sim, é a primeira força do grupo, ainda mais considerando que no outro jogo deu empate, que eu vou falar já já. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas estatísticas. O PSG teve 65% de posse de bola, então já tem uma característica importante do Luiz Henrique, mas em termos de tentativas de ataque, na verdade, né, de tiros em gol, chutes a gol, teve 17 contra 13 do Borussia. Então é um Borussia que também chegou algumas vezes, 62 ataques do PSG contra 28 do Dortmund, 10 escanteios para o PSG e tal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Olha a diferença de passes completos. O PSG teve 629 contra o Borussia Dortmund teve 250. Então mostra realmente um PSG que já tem mais coletividade, que toca mais a bola, e que na partida de hoje, com exceção do Asensio, e que eu não sei se o Asensio vai voltar a ser titular quando ele voltar da lesão, é o time de gala, digamos assim, desse PSG. Ainda pode ter algumas mudanças. Eu acredito que o Colomboigny, que foi titular hoje, vai de fato ter a vaga de titular no PSG. Ele já ganhou a vaga do Gonçalo Ramos, foi bem no jogo. Assim, ele ainda não, ele tem um passe na temporada, mas enfim, ainda não fez gol. Mas é um jogador que já movimenta bastante mais, então ele tem um papel tático que se mostrou mais interessante do que o do Gonçalo Ramos, e quando o Gonçalo Ramos entrou, acabou fazendo um gol que foi anulado, mas como centroavante, o Gonçalo Ramos ainda não foi decisivo, né? Ainda não mostrou tanto, então talvez o Luiz Henrique continue com o Colomboigny. Quem a gente ainda pode ver de mudança nesse PSG, para finalizar aqui um pouquinho, é que o Lucas Hernandes está jogando na esquerda, e a dupla de zaga tem sido Marquinhos e Skriniar. Só que quem que vai voltar? não é o Kimpembe. O Nuno Mendes vai voltar na lateral esquerda e talvez o Lucas Hernandes venha para a zaga.
Então a gente ainda pode ter alguma mudança em relação a isso. Para finalizar, disse que ia ser isso, mas não vai ser, porque eu lembrei de outra coisa para falar. Que belíssima partida do Vitinha. Você que assiste o canal sabe que eu tenho sido bastante crítica ao Vitinha aqui, mas hoje ele foi inclusive eleito o melhor jogador da partida. Foi muito bem, movimentando muito bem. A gente viu aquele movimento que ele já estava fazendo em outras partidas, de abrir bastante para que o Mbappé tivesse um pouco mais de caminho também na diagonal, né, mais centralizado. Mas foi muito bem o Vitinha. Admito aqui e acho que sendo assim, ele fazendo isso em todas as partidas, aí a gente ganha um meio-campo mais interessante para esse PSG, que eu tenho dito aqui que é a maior falha desse time para mim na temporada, ou a maior deficiência da temporada. Belíssima partida do Zaïre Emery também, 17 anos. Foi engraçado que na transmissão o André Henning, que foi quem estava narrando, inclusive comentou comigo e falou: Clara, pô, que belíssima partida desse garoto, numa Liga dos Campeões, estreia da Champions, não está sentindo a pressão. Qual que é a sensação do Zaïre Emery aí em Paris? E desde a temporada passada a torcida já queria muito... Tá entrando umas gramas aqui na minha garganta. A torcida já queria muito que ele entrasse no jogo, que ele tivesse mais chances. O Galtier não dava tantas chances assim a ele, às vezes escalava ele em posição que não era dele. E o Luiz Henrique está dando chances, ele está correspondendo e fez uma belíssima partida, que acho que vale como confirmação de que ele está pronto para ser titular desse PSG. E, mais uma vez, o Ugarte também fazendo um bom jogo. Ele, inclusive, chegou a ser dúvida por conta de uma pancada no final de semana, mas foi bem. Então, sobre PSG é isso. Vou falar agora de Milan e Newcastle. Peço mais uma vez, você que está aí assistindo, esqueceu de se inscrever? Faz favor de se inscrever. Seguinte, Milan e Newcastle, também estou aqui com as estatísticas, jogo de mais cedo, antes do PSG. Então, o PSG e Dortmund entraram em campo sabendo já do resultado, e aí, obviamente, o PSG é líder do grupo. Um 0-0 em que, senhoras e senhores, o Milan teve 25 chutes a gol. O Newcastle teve 6. Ataques, o Milan teve 52. O Newcastle teve 28. 6 escanteios para o Milan, 1 para o Newcastle. Foi um Milan que, assim, teve muitas e muitas chances e não converteu. Não dá. No grupo da morte, não dá. Eu esperava esse Milan, eu esperava até um pouco desse jogo. Um Milan pressionando muitas vezes. Em certos momentos do clássico, o Milan fez isso. Então foi o Milan que fez o seu jogo, mas não conseguiu converter. E aí não dá para você fazer um jogo em casa em que você está num grupo competindo, repito, sempre na minha opinião, pela segunda vaga com o Newcastle e empatar em casa. Não dá. Assim, para o Newcastle o resultado está ótimo, porque no jogo de volta em casa ele obviamente tem mais uma vantagem. Então o Milan deixou passar uma bela oportunidade porque não jogou mal, mas a bola simplesmente não entrou. E detalhe que o Maignan também saiu lesionado, não vi ainda a gravidade da lesão e o torcedor do Milan precisa torcer desesperadamente que não seja algo complicado, ainda que o Sportiello tenha feito uma baita defesa já no fim do jogo, salvando o empate. Mas assim, o Milan perdeu uma oportunidade de ouro, lembrando que tivemos um Milan modificado para esse jogo, tá? Porque teve, obviamente, o Tomori voltando para a titularidade, e aí era só uma questão de estar suspenso da última partida, né, no jogo do Clássico. A gente já sabe, ele vai ser titular, mas o Pioli fez a mudança de tirar o Pulisic e colocar o Chukwueze, que se eu não me engano, ele é, inclusive, o reforço mais caro da janela do Milan. Então é um jogador, na teoria, para ser titular. Mas o Pulisic vinha fazendo bem, então vamos ver como é que o Pioli vai acertar isso. Dito isso, vou repetir, o Milan perdeu uma belíssima oportunidade, tinha que ter convertido a chance, tinha que ter ganhado esse jogo, e agora tem apenas um empate. Na próxima rodada de Champions a gente tem o PSG visitando, né, viajando para Newcastle, e a gente tem o Milan viajando para enfrentar o Borussia Dortmund, apesar do jogo ruim do Borussia Dortmund e da fase ruim, né, querendo ou não, daqui a 15 dias, na casa do Borussia Dortmund, a situação pode ser bem complicada e bem diferente para o Milan. Então é isso, minha gente. Vou fazer hoje é terça, quarta noite, depois dos jogos do segundo dia de Champions, faço uma análisezinha dos outros italianos, os que jogam amanhã. Napoli enfrenta o Real Madrid e a Inter enfrenta a Real Sociedad. Beleza? Se inscreve no canal, curte, comenta, aqueles negócios tudo lá que me ajuda, que vocês fazem a minha noite. E até amanhã. Beijo, gente. Valeu!